Olá, espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer aí pela sua atenção e pelo seu tempo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como manifestar o nosso sentimento de gratidão pelas coisas que fazem parte aí do nosso dia a dia, pelos bens materiais que nos cercam. Será que a gente realmente agradece eles como deveria? Será que a gente só agradece e não esquece de fazer algo mais? Será que tem como eu praticar algo diferente, além de só falar que eu sou grato pelas coisas que estão à minha volta? Então nesse dia aí de hoje, através desse vídeo, eu vou partilhar algumas coisas com vocês que eu venho buscando praticar, aperfeiçoando de uma forma constante, né? Então, às vezes a gente está no nosso lar, na nossa casa, e às vezes, indiferente se você tem condição ou não de ter uma pessoa que te ajude a limpar, será que eu sou grato por aquilo que eu tenho? Eu falo, expresso isso para mim, para as outras pessoas, mas, poxa, de repente será que a gente não poderia também fazer nós a limpeza de alguns locais? Ou de repente, se você não tem essa pessoa, quando você estiver limpando, você está lá colocando realmente seu sentimento de gratidão, porque aquilo é um momento e uma oportunidade, aquilo não vai voltar atrás. Ou eu emprego aquilo realmente com o meu sentimento de gratidão, ou eu vou empregar com outro sentimento, que muitas vezes está no automático, está fazendo aquilo e pensando em algumas outras coisas. Entenda que quando a gente coloca o nosso sentimento de gratidão, outras pessoas que ali forem e estiverem podem se beneficiar com isso, porque eles simplesmente sentem. Então, se você coloca o seu sentimento de gratidão, pode ser que as pessoas que ali forem vão sentir esse sentimento de gratidão. Então, poxa, por que não eu fazer o alinhamento entre aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico? Então, quando eu estiver fazendo aquela limpeza ou arrumando as coisas para que realmente as coisas possam estar em harmonia e em ordem, realmente manifeste, coloque seu sentimento de gratidão. Puxa, muito obrigado por isso, por aquilo, da melhor forma possível na sua casa, né? Então, pratique você, seja você o exemplo. Ou também, muitas vezes, no nosso trabalho. Acontece, às vezes, de ter alguns desentendimentos, desavenças, e às vezes as pessoas acabam no dia a dia reclamando, tendo alguns sentimentos que não fazem tão bem. Então, às vezes, o tanto quanto você está lá no seu ambiente de trabalho, seja no seu computador, ou seja a ferramenta que você precisar utilizar para desenvolver o seu trabalho, seja às vezes no campo, ou nesse mundo corporativo, ou às vezes pessoas que trabalham com carro, com moto, ou médico, professores, gari, o cozinheiro, seja você qual for a sua atividade, o tanto quanto você manifesta o sentimento de gratidão por aquilo que você consegue exercer o seu trabalho. Você simplesmente agradece, ou será que teria algo que você poderia fazer para manifestar seu sentimento de gratidão? Então, por que não, de repente, quando você estiver utilizando aquele seu mecanismo, aquele seu bem, seu instrumento de trabalho, por que você não pega uma vez na semana e limpa ele com esse sentimento? Puxa, muito obrigado, para você colocar o seu sentimento realmente naquilo que você faz. É uma forma, além de você zelar por aquilo, é uma forma de também você poder manifestar e ter esse alinhamento entre aquilo que você pensa e fala com aquilo que você pratica. Não é para você ficar apegado àquilo, não, que ninguém vai tocar, não. Muito pelo contrário, você simplesmente vai só tá zelando e manifestando seu sentimento de gratidão. De uma forma que quando a gente começa a exercer isso com o tempo, e isso vai desenvolvendo, e precisa ser uma prática gradativa e aos poucos, o nosso nível de consciência perante as coisas que estão à nossa volta começa a mudar essa percepção e esse sentimento. Então esse estado de espírito que traz essa prática, não só falar da gratidão, mas sim praticar ela, começa a mudar e a transformar o nosso estado de espírito em relação à nossa consciência, à nossa percepção às coisas que estão à nossa volta. Até chegar num ponto e num momento onde a gente esteja passando por algumas dificuldades, desentendimentos, que a gente possa entrar naquela situação e a gente realmente ter um sentimento de gratidão. Mesmo se você tenha fé, se você acredita em Deus, no sentido que às vezes pode ser aquilo que seja uma oportunidade para você avaliar o conhecimento que você tem, para de repente testar o grau da sua fé, no sentido, pô, será que essa é a fé realmente que eu tenho? Será que eu tenho que aprimorar algumas coisas, mudar outras? Ou para que você que não tem uma fé, de repente
essa energia maior está te concebendo às vezes uma oportunidade de você avaliar o seu sentimento, no sentido da sua autoanálise, para você testar e avaliar as coisas que você sabe, se você está conseguindo colocar em prática ou não. É uma oportunidade que realmente está acontecendo. Então, o que a gente não pode ter, às vezes, eu estou numa situação delicada e difícil, eu menosprezar aquela situação com esboçar sinais de alegria. Não, a gente tem que usar o bom senso, né? Então, vamos realmente ter esse equilíbrio. Quando acontecer as suas coisas, é possível sim eu ter esse sentimento de gratidão, que é esse estado de espírito, né? Mesmo passando por essas situações mais delicadas e difíceis que acontecem. É claro, não é que eu já vou sair de um patamar e ir para o outro. É uma forma gradativa, ela só tem que ser praticada e desenvolvida, né? O que eu estou tentando partilhar é um caminho e uma maneira, né? Então, assim, quem gostou, quem tem afinidade com o assunto, quem conhece algumas pessoas que poderiam se beneficiar com isso, ou até mesmo você que puder partilhar isso com outras pessoas ou praticar, de repente você tem um hábito de só agradecer, não tem um hábito de repente de colocar a mão na massa e praticar, tente fazer você essa prática para realmente sentir isso, né, dentro de você, dentro do seu coração. Seja você o exemplo, né? Então eu agradeço de coração aí por essa oportunidade. Quem gostou aí do vídeo, por favor, aí dê seu like, é muito importante para mim. Por favor, compartilhe com outras pessoas, é de fundamental importância a gente partilhar o conhecimento. Espero que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau, fiquem com Deus.